bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um Paraná Flow Podcast e hoje nós estamos aqui com o Daniel Braz. Satisfação inteira aqui, meu querido. Obrigado, igualmente. Posso chamá-lo de meu amigo a partir de agora, né? Vida. É amigo do meu amigo, é meu amigo. 100%. Considero então, mesmo também. É um prazer tê-lo aqui, estar recebendo você aqui na nossa conversa, aqui no nosso podcast. E você que está assistindo aí, você que está acompanhando o nosso podcast, aproveita aí para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, mas principalmente comentar para dar engajamento aí no nosso canal. Tudo bem? Então, vamos aqui iniciar uma conversa aqui com o nosso amigo Daniel Braz, né? Nosso convidado especial, convidado de honra aqui, eu tenho o prazer em recebê-lo aqui no dia de hoje. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações, né? Se apresentasse aí para o nosso público para que eu não me equivoque, né, a seu respeito. Claro. Ebinho, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, te conhecer pessoalmente também, né? Para mim muito importante esse relacionamento que a gente cria com as pessoas que estão em expressão hoje, principalmente na mídia, como o teu canal, enfim, né? Agradecer a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o nosso negócio, né? Enfim, estou preparado para a sabatina, pergunte o que quiser. E em cima dessas informações que a gente vai trazer aqui, né? Possa de alguma forma fazer sentido para quem está nos ouvindo hoje, que possa levar essas informações e em algum momento utilizá-la dentro dos seus objetivos, né? A princípio seria isso aí. Estou aqui. Com certeza. Como eu estava falando para você no começo aqui, você me perguntou, né, qual era o objetivo do canal, né? E o objetivo do canal é esse, é trazer informação, né? De fato, além da conversa descontraída, né? Uhum. Também trazer informação, não só algo que seja um mero entretenimento, né? Para as pessoas, aqueles que estão aí nos assistindo, saiba que você está assistindo um canal que não traz apenas um mero entretenimento, né? Traz também informação, né? E o Daniel é diretor, né? Licenciado, diretor owner. Essa a expressão? A nomenclatura que o pessoal coloca para nós é mais para identificar um posicionamento dentro da empresa. Mas, profissional, né? Fazendo uma apresentação rápida, eu faço parte da empresa Demicon como um licenciado owner, né? Como proprietário de unidades dentro da empresa. A Demicon ela não possui franquias no mercado e sim lojas onde as pessoas que hoje prestam esse serviço, né, têm a licença da marca da empresa. Então a estrutura física é minha, mas eu represento uma marca no mercado, né, uma administradora de consórcio que é a Demicon. Não só a licença, né, mas a licença, a seriedade da marca, né, é uma empresa assim, muito bem falada no Paraná, Demicon, né? Por todos que eu ouço dizer a respeito, ou quem teve um negócio, ou quem está fazendo negócio, sente muita segurança, né? Enfim, o nosso papo aqui hoje vai ser um pouco direcionado até mesmo concernente a essa área, né? De consórcios e tudo mais. Nós vivemos um momento no país aí onde as pessoas estão procurando, de alguma forma, mudar de vida, né? Principalmente quem paga aluguel, né? A maior parte das pessoas que procuram o consórcio, eu creio que são pessoas que pagam aluguel e estão querendo sair dessa situação, né? É exatamente isso? Binho, uma excelente referência que você colocou aqui em relação à moradia, vamos colocar assim, né? A gente vive num país onde a grande maioria das pessoas, eu não vou colocar em percentual, mas a grande maioria das pessoas não tem o seu imóvel próprio quitado ao longo da vida, né? E por uma questão cultural, elas buscam ter o seu próprio imóvel. E nessa busca, seja financiando ou comprando com recurso próprio, um pouco mais desafiador, né? Acumular recursos para você comprar um bem, ou mesmo alugando uma moradia. Então, culturalmente, a gente é um país de financiamento imobiliário, certo? Onde as pessoas geralmente escolhem por fazer um financiamento para o resto da vida, né? Às vezes morre e o filho continua pagando. Puxa vida, você colocou um ponto aqui importante, porque você imagina o seguinte,
Um financiamento hoje, ele dura em média, não dura em média, mas as pessoas fazem em torno de 30 anos, 360 meses. Então, se for considerar esse prazo, o qual o comprador desse imóvel que financia, ele não antecipa essa quitação do imóvel, ele passa uma boa parte, pelo menos pouco mais de 1/3 da vida pagando o imóvel, e que na grande maioria das vezes ele não quita ao longo da vida por não estar, às vezes, em idade para quitação, acaba morrendo antes, enfim, né? Você imagina o seguinte, se você considerar que você financia um imóvel aos 40 anos, uma idade média, onde a pessoa já está mais, não digo acomodada, mas ela já está mais centralizada em relação ao mercado profissional, né? Já tem o seu emprego, teoricamente, mais estabilizado, ele vai terminar de pagar esse imóvel com 70 anos de idade. É verdade. E considerando que a vida do brasileiro, em média, estatisticamente falando, do homem é 76 anos, então é muito tempo financiando. Ele trabalha, vamos dar um exemplo, 70 anos para conseguir um imóvel e 6 para descansar o tempo que ele trabalhou. Imagina, não tem lógica uma coisa dessa. Verdade, não tem lógica, é complicado, né? E o consórcio, ele surgiu no Brasil, assim, eu creio que foi como uma solução praticamente de um problema muito sério que o próprio governo não conseguia solucionar, muito embora nós vemos, né, que o governo apresente aí alguns programas, etc. Mas esses programas são exatamente os programas que onera ao lado do brasileiro que quer sair do aluguel, né? Perfeito. E aí o cara quer sair do aluguel e no desespero, não, vou abraçar um financiamento de 30 anos aí, e o cara abraça o financiamento de 30 anos. Foi esse, de fato, o objetivo? Binho, o consórcio ele vem atender uma demanda, ele é da década de 60, né, mas vai atender uma demanda no primeiro momento não do mercado imobiliário. Ele vem atender uma demanda do financiamento dos veículos, automotor, caminhão, moto, enfim. O consórcio imobiliário, ele começou em 91. Inclusive, a nossa empresa é a empresa precursora do consórcio imobiliário, né? Ela que iniciou o consórcio, posteriormente vem as instituições financeiras e posteriormente as outras administradoras também, né? E veio a legalização do consórcio já em seguida, né, através da Lei 11.795 de 2008. 2008, na verdade, foi a renovação dessa lei e o acompanhamento do Banco Central. O financiamento, ele nunca foi algo ruim, ao meu ver. Isso é uma visão muito pessoal. O que eu vejo é que os juros que se paga no financiamento é que não é atrativo. Então, você imobiliza um valor muito alto ao longo de muito tempo, o qual poderia estar ainda dentro do teu caixa, do teu bolso, né? Que você não precisasse pagar a mais do que realmente se tem hoje, por exemplo, uma inflação no país, né? Então, quando se fala em financiamento, nas diretrizes financeiras que temos hoje, em termos de taxas, pelo menos 2,5 vezes, quase 3 vezes o valor do imóvel você vai pagar. Podia estar comprando 3 casas, por exemplo. Eu fico pensando assim, você falou de 91, né? Deixa eu ter uma ideia aqui básica de quando eu fui conhecer o consórcio imobiliário. Eu acredito que eu fui ouvir falar sobre o consórcio imobiliário ali por volta de 2009, cara. Olha só. Eu fui saber que existia uma forma de você pagar, você entrar no consórcio, comprar uma carta, né, e ser contemplado e você conseguir pagar uma parcela baixa, né, dentro de um imóvel, né, dentro de um prazo de tempo menor do que o financiamento de uma casa, por exemplo, né? Não que seja ruim, como você falou, mas de certa forma o cara que paga 30 anos de um financiamento de uma casa ali, por exemplo, ao meu ver, o cara com 30 anos de idade, 40 anos de idade, o cara vai continuar pagando aluguel, porque aí está pagando a casa que vai ser do filho dele. Então eu estou pagando aluguel
É por aí. Não é verdade? Eu estou pagando aluguel para outra pessoa. Né? É legal você deixar alguma coisa para o teu filho. Aliás, estamos aqui para isso, né? Deixar legados, deixar né? legados, né? Mas, teoricamente, é basicamente isso, né? Você está pagando um aluguel para outra pessoa, de certa forma. Porque o bem vai ficar ali, vai ficar para outra pessoa. Você está pagando 30 anos de um financiamento de um imóvel que, teoricamente, era para você descansar, mas você vai pagar o financiamento de um imóvel para descanso, mas vai ter que trabalhar e muito para pagar esse financiamento. Binho, olha que interessante. A gente vive num país maravilhoso, um país de oportunidades, porém, culturalmente, nós não fomos preparados para ser organizado financeiramente, por uma série de fatores que eu poderia colocar aqui, mas desde a educação financeira, que culturalmente não se é passado de uma maneira geral de pai para filho, né? Quanto na educação escolar também, né? Você tem na tua grade curricular as disciplinas de português, matemática, inglês, mas não tem disciplina financeira. Exatamente. Ou seja, se eu não tenho disciplina financeira, né? Meus pais não me ensinaram a lidar com dinheiro, a escola não me ensina a lidar com o dinheiro, eu vou aprender isso na vida e normalmente errando. E nessa de errar, você acaba perdendo muito capital, muito recurso, vai para o financiamento, porque não tem articulação, não sabe como fazer com que o dinheiro trabalhe para você, e não você trabalhe pro dinheiro. Eu digo que são 3 pilares aqui fundamentais, cultural, que não nos permite, por exemplo, ter um imóvel ao longo da vida, ou um imóvel quitado ao longo da vida. Né? O primeiro é a disciplina financeira. Né? Não sei lidar com dinheiro, eu vou fazer do meu jeito. Segunda, de uma maneira geral, as pessoas não vivem com menos do que ganham. Então, se eu não vivo com menos do que ganha, não me sobra recurso. Como é que você paga um financiamento? Ou você vai justamente para o financiamento porque você não consegue fazer com que você gere recurso, né? Acumule recursos para dar uma entrada maior, para diminuir o prazo ou os juros que você vai pagar. E terceiro, não menos importante, a questão do imediatismo. Então isso é uma questão cultural muito forte. Eu quero, eu compro, eu quero, eu financio, eu não me projeto para os meus objetivos. Essa é a receita do bolo para justamente você não ter o teu imóvel quitado ao longo de 30 anos da vida. E aqui eu vou avançar um pouquinho mais nessa minha leitura pessoal em relação à cultura, que quando eu financio o imóvel em 30 anos, considerando que eu sou um jovem e estou constituindo família e vou ter filhos, em 30 anos o meu bem ele vai depreciar, ele vai necessitar de reforma, a cada 10 anos pelo menos. Se a minha família crescer e eu tiver filhos, talvez aquele bem já não sirva mais para mim, porque não comporta o tamanho da minha família. Então eu vou ser obrigado a ir para um outro bem, um outro financiamento. Tá? E quando você tem essa programação, essa disciplina, existem várias formas de você adquirir o teu bem de forma inteligente, financeiramente falando. E o consórcio é um dos vieses fantástico. Falo isso porque eu não nasci dentro do consórcio, né, mas sempre fui cliente de consórcio. E fiz excelentes negócios ao longo da minha vida com essa ferramenta. Se você me permitir, acho que vale até um storytelling aqui bacana, porque acredito que muita gente vai fazer uma referência em relação ao que eu vou comentar aqui. Eu entrei no segmento de consórcio como cliente há quase 20 anos atrás. Comprei uma carta de consórcio, uma cota de consórcio, num valor na ocasião de R$36 mil. Coincidentemente ou não, da empresa Demilar. Posteriormente ela mudou o nome para Demicon. E essa carta que eu havia comprado, eu fui contemplado muito rápido, através de uma modalidade de contemplação, que é o sorteio. Depois, se você me permitir, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, para as pessoas entenderem como é que funciona essa dinâmica do consórcio. E comprei um imóvel em Brasília, Distrito Federal.
Minha irmã foi para morar para lá, ela comprou um terreno e eu comprei um terreno ao lado dela na ocasião. Passado quase 2 anos, eles regularizaram esse condomínio, né? Fizeram um condomínio onde está localizado esse terreno, fizeram as ruas, enfim, e colocaram lá as portarias, 3 portarias, condomínio muito grande. E nessa primeira portaria, o nome da portaria do condomínio, que foi identificado lá, colocado, era Mansões Itaipu. Uhum. Por que eu estou falando isso? Imagine o meu terreno de R$36 mil, como ele valorizou quando foi colocado essa placa na ocasião. O que eu particularmente fiz? Ainda sem muita consciência desse mercado imobiliário. Eu vendi esse terreno. Só que eu vendi por um valor muito considerado em função da valorização que teve pelo condomínio que se criou. A partir daquele momento, eu comecei a comprar cotas de consórcio e a contemplar essas cotas de consórcio. E quando eu contemplava essas cotas de consórcio, eu comprava imóveis com poder de barganha, porque o consórcio nada mais é que dinheiro vivo, recurso financeiro, e botava esses imóveis para alugar. Veja só a dinâmica que interessante. Quando eu compro um consórcio e contemplo ele, eu tenho um recurso que talvez eu demoraria muito tempo para acumular, certo? Com esse capital na mão, eu compro o consórcio à vista e boto para alugar esse imóvel. Quem passa a pagar as minhas parcelas são meus inquilinos. Então, a partir desse momento, desse aumento de patrimônio, de criar um patrimônio, de formar uma carteira imobiliária, aqui eu posso falar para você, não só de ter o teu próprio imóvel, mas começar a criar uma aposentadoria imobiliária, por exemplo. Você tem um plano, né, cara? Eu posso constituir comprar a minha casa, o qual eu não vou pagar em 30 anos. A média hoje de um consórcio imobiliário é de 15, 20 anos. Né? Se eu falo que eu posso contemplar essa carta e comprar um imóvel, né? Eu posso, nesse período, também fazer outras cartas e contemplar e comprar imóveis e fazer com que ele gere renda vitalícia para mim, como uma aposentadoria realmente. Sim. Você falou ali uma coisa muito interessante, a questão cultural, né, cara? Essa questão cultural pega muito forte no Brasil. Um exemplo aí é a diferenciação que tem dos meios de trabalho, né, meios de contratos de trabalho, né? Do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, ou pegar outros países aí de primeiro mundo, talvez nós vamos ter uma diferenciação muito grande, como exemplo, né? Que o brasileiro critica, porque a CLT é boa e tal, parará, e critica o contrato de trabalho através da MEI, né? Por exemplo, se você pegar outros povos, eles preferem o contrato de trabalho através da empresa, né? Terceirizado. Por quê? Porque você passa a ter o controle do seu ganho, né, cara? Perfeito. Do seu dinheiro. Então, nada impede, se você tem o controle do seu dinheiro, que você paga o seu FGTS, que você paga o seu INSS e outros planos. Plano de vida, plano funeral, plano de saúde, plano, né? E por aí vai. Só que as pessoas têm uma mente tão pequena quanto a isso, que elas ficam, é aquilo que eu estava falando com você, elas entram dentro de um espaço de conforto, onde elas não precisam se preocupar com isso, porque o patrão já vai estar pagando, né? Só que para o patrão, aquele empregado custa 2 empregados, por conta dos encargos que ele está pagando. Dentro de um contrato de trabalho, aquele empregado ia sair um pouco mais em conta para o patrão e o salário ia sair muito melhor para o empregado. Concorda? 100%. Só que as pessoas elas não pensam assim, eu tô sendo privado do meu FGTS, estou sendo privado do meu INSS, estou sendo privado da minha aposentadoria. Na verdade, não. Como eu enxergo essas duas formas de contrato? Eu enxergo o seguinte, que para quem tem informação, a MEI é muito melhor. Para quem tem a informação de como funciona, a MEI é muito melhor. Para quem não tem, é óbvio, ele não sabe que ele vai precisar lá pagar FGTS, INSS, né? Fica dentro da CLT. Né? Da mesma forma é o consórcio. Né? Para quem tem a informação, é óbvio que ele vai procurar o consórcio. Vai falar, não, pô, o consórcio é muito melhor para mim do que entrar aí no financiamento de 30 anos. Né? Binho, isso que você colocou é bem interessante, eu acho que faz sentido em relação ao que nós estamos comentando. Faz sentido.
O consórcio ele é um produto financeiro, comercializado em instituições financeiras e administradoras de consórcio, mas ele passa a ser um viabilizador financeiro. O produto em si, ele não tem muito sentido. Agora, o que eu faço com o recurso que eu tomo, né, do consórcio é que vai fazer sentido. Então, se você for colocar, vou fazer um parâmetro aqui, né? Se eu for pensar em financiar um imóvel hoje para comprar a minha residência, né, para eu ter uma pseudo-sensação de ter o meu imóvel, e ao invés de eu comprar um imóvel financiado, usando uma inteligência financeira, e se você não tem conhecimento, ter um profissional, um consultor, né, um assessor que possa te auxiliar, é muito mais viável você alugar um imóvel temporariamente, né, se preparar antecipadamente para posteriormente comprar esse imóvel. E de que forma? Uma conta muito rápida aqui para você entender. Quando eu compro um imóvel em 30 anos da minha vida, né, para pagar em 30 anos da minha vida, eu tenho a sensação de ter o meu imóvel, mas eu tenho um contrato que está atrelado. E se caso tiver alguma situação, um infortúnio na minha vida, entre perder um emprego, enfim, eu estou amarrado a esse contrato que eu não consigo me livrar dele, a não ser que eu venda essa casa e faça a assunção dessa dívida para uma terceira. Mas se eu usar a inteligência da ferramenta consórcio, em que sentido? Eu moro de aluguel durante um período, certo? E paralelamente a isso, eu invisto num consórcio e que eu contemple, vou colocar numa questão estatística, o qual eu posso falar em percentuais em tempo dentro da empresa o qual eu presto serviço. Que na pior das hipóteses eu contemple daqui 5 anos, uma média de 5 anos, porque tem uma questão estatística por trás, né? Não estou dizendo que vá contemplar em 5 anos. Eu pego esse recurso do consórcio, eu compro o imóvel à vista, né? E passo a não pagar mais aluguel a partir de então. Só que eu saio de um período de 30 anos para 15 anos de contrato. Enquanto, vou dar um exemplo aqui, hoje um financiamento de 300 mil reais vai pagar uma parcela próxima num financiamento de quase 3 mil reais, no consórcio você tem quase a metade desse valor. Então, se for fazer uma composição de pagar um aluguel e investir numa carta de consórcio ao mesmo tempo, ele dá praticamente o mesmo valor do financiamento que você faria. Dentro dessa dinâmica, eu diminuo o prazo de financiamento e, além de tudo, quando eu contemplar essa carta, comprar o imóvel, eu passo a ter uma parcela muito mais baixa e não tenho mais o aluguel também. E daí há a possibilidade de eu fazer uma nova carta e assim continuar. Eu percebo de fato isso, né, que as pessoas elas não têm essa informação, né? Por isso eu toquei nesse assunto. Para quem tem a informação, óbvio, o cara é muito melhor o consórcio. Inclusive quem está nos assistindo agora passa a ter a informação, né? Sem sombra de dúvidas. Que o consórcio, para ele, vai ser um alívio. Está desafogando 15 anos da vida dele, né? Está desafogando 15 anos. E é uma área assim, que eu acho que o governo mesmo, acho que não sei se tem. Se não tem, deveria ter um projeto, um plano no governo que incentivasse as pessoas a fazer o consórcio ao invés de fazer um financiamento, né? Porque se a intenção é beneficiar o povo, então cria-se um projeto onde as pessoas investam em carta, né, de crédito, vai num consórcio lá, eu tenho esse subsídio do governo aqui para investir num consórcio, vou investir, né? E eu acho que até aqueceria o mercado, né? Esse tipo de mercado, né? O que você acha que seria viável? Traria um aquecimento, assim, se o governo trouxesse um projeto de lei que falasse, não, o povo, as pessoas que hoje investem dentro de um financiamento, vai investir no consórcio. Então nós temos esse plano de governo aqui que vai viabilizar isso. Binho, eu acredito que, claro, todo plano que venha beneficiar o povo vai sempre ser relevante. Né? Houveram tentativas aí de planos de financiamento que, de certa forma, auxiliaram algumas classes, né? Mas não de uma maneira ampla, né? Dando equidade para todos, né? Não só para uma classe
C ou D, enfim, mas também para outras classes que possam, de repente, fazer upgrade e não pagar os juros do mercado. Mas eu acredito que, anterior ao ter planos que venham beneficiar o povo, eu criar uma não seria a palavra rotina, mas uma visão de cultura nas escolas, de como eu lido com o dinheiro, né? Desde cedo você sabendo utilizar esse recurso. Eu acredito que na fase adulta, quando o cidadão vai comprar o seu imóvel, ele não precisa necessariamente ir para um financiamento, né? Desde que tenha essa disciplina, enfim, e implantar isso desde cedo, eu não fico fadado a estar preso a planos de governo. Sim, né? E é interessante o que você falou, porque além de trazer a informação, você traz uma reeducação, né? Reeducação. De gerações, né? Que vai passando de geração para geração. Isso as pessoas aprendem isso e o mercado não fica tão à mercê de planos governamentais para seguir em frente, para se aquecer. Os empresários em si, né? O povo, né? Tanto os empresários quanto os colaboradores e por aí vai, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Assim, como exatamente, às vezes as pessoas estão ali, estão assistindo e tem essa pergunta, como funciona, né, o consórcio, assim, para quem o cara chegou hoje para você, quero fazer um consórcio, só que ele não está cru no assunto, não sabe nada de consórcio. A informação básica para ele, assim, pilares básicos para ele, para que ele tenha uma noção de onde ele está entrando. Bacana, excelente pergunta, Ebinho. O consórcio nada mais é que uma maneira inteligente de você acumular um recurso sem pagar juros. E como é que funciona essa sistemática, né? Você tem um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, que é ter um recurso, mas ela não tem como acumular rapidamente. E nesse grupo, cada um investe numa parcela e a soma de todas essas parcelas ele dá um montante. Né? Por regra do consórcio, a entrega desse acúmulo que foi de recurso que foi acumulado no mês por essa soma de parcelas, ela é entregue de algumas maneiras. Né? Por lei, o grupo criado do consórcio ele é obrigado a entregar pelo menos um crédito daquele grupo por sorteio. Caso haja saldo remanescente, né? Um exemplo, eu acumulei lá 2 milhões de reais naquele grupo, e o sorteado, a pessoa que foi sorteada, ela tinha feito uma cota de 500 mil reais. Então eu tenho um saldo remanescente de 1,5 milhão. O grupo é obrigado a entregar naquele mês todo o crédito, com outras modalidades que não é o consórcio, o lance fixo, o lance livre, lance limitado. Daí isso vai diferenciar de cada administradora. Né? Mas é uma forma inteligente de você, sem o imediatismo de querer comprar, né, um imóvel, que daí nesse caso o financiamento ele vai te viabilizar, mas você vai pagar o preço por isso, né, financeiro. É uma forma inteligente de você antecipar um valor que talvez demorasse muitos anos para acumular. Sim. O cara chega, eu quero fazer um consórcio, mas o cara vai lá e olha assim, pô, meu CPF tá bugado, né, cara? Tô com o CPF bugado, tô com a identidade, tá Como é que eu faço? Como é que eu faço? O cara que tá com o nome limpo, o cara que tá com o nome sujo, ele pode adquirir? Porque às vezes o cara ele tá com restrições no nome, né, por questões jurídicas mesmo até, às vezes nem por questões financeiras, que às vezes o cara tem dinheiro, mas tem restrição no nome. O cara consegue lá entrar e fazer entrar num consórcio lá de uma carta de 500 mil reais. Perfeito. Né? Mas aí ele ele acha que ele não pode porque ele está com o nome sujo. Mas ele tem condições para isso. Esse cara vai poder entrar no consórcio? Excelente pergunta, Ebinho. Diferente do financiamento, o qual eu tomo o recurso imediatamente, daí você vai passar por um crivo de documentos para que você possa comprar esse imóvel, né? Então eu vou ter que entregar, vou ter que tirar certidões, enfim. No consórcio, o ato de fazer o consórcio, você não precisa necessariamente estar sem nenhuma negativa. Se a pessoa tiver alguma restrição, algo que por qualquer momento da vida dela ela teve seus desafios, suas dificuldades e teve o nome negativado,
ela pode sim fazer o consórcio. Deve fazer o consórcio, ao meu ver. O que acontece é que, pós-contemplado, ela não precisa usar o capital imediatamente para comprar o imóvel, né? Enfim, ela vai ter que regularizar o nome dela. Mas diferente de uma instituição financeira, eu vou falar pela minha empresa, né? Eu não sou uma instituição financeira, então a forma de avaliação desses documentos do cotista é diferente da forma como uma instituição financeira avalia. Então eu consigo levar isso a comitê e analisar se aquele nome negativo, aquele CPF que foi negativado, ele pode causar um risco, por exemplo, caso a gente forneça o recurso para esse cidadão. Né? A gente vai avaliar também se o imóvel em garantia ele é compatível com o que ele está pegando de recurso. Então são várias frentes que eu consigo analisar, Ebinho, que na instituição financeira, num banco, ele já não passaria da primeira etapa. Não, nem seguir em frente. Mas, tem uma outra questão que as pessoas também não pensam. Né? O cara entrou no consórcio ali, por exemplo, entrei no consórcio, estava com o nome restrito ali, entrei no consórcio, ele está pagando, aquilo ali como é que eu vou dizer, é como se fosse como é que eu posso dizer, é um título de capitalização. Isso. Né? Chegou lá na frente, vou ter que, como você falou, o cara ele vai ter que regularizar o nome dele para dar prosseguimento agora, para ele tomar posse lá do que teoricamente é de direito dele. Mas aí ele está com restrição no nome por conta de algum entrave governamental, o cara não conseguiu limpar e tal. O que eu faço agora? Ele tem esse título de capitalização do qual ele vai poder resgatar, né? Ebinho, deixa eu colocar uma situação importante para você. A gente vincula sempre o consórcio, principalmente o imobiliário, à compra de imóveis. Mas essa ferramenta viabilizadora, ele não é somente para compra de imóveis. Então, você tem vários perfis de compradores de consórcio. Aquelas pessoas que vão buscar o consórcio como uma ferramenta para, seja comprar um veículo automotor, ou comprar o seu imóvel, o primeiro imóvel, ou de repente uma cirurgia estética. Eu tenho perfis de clientes que usam essa ferramenta consórcio como uma ferramenta de investimento. Mas por que investimento? Porque eu posso fazer o consórcio e quando eu contemplar, eu repassar essa carta para o mercado com spread em cima. O spread é um ganho que você tem, né, sobre aquilo que você investiu. E é um mercado muito interessante. Né? É um dos vieses para aquelas pessoas que hoje não sabem aonde investir. O consórcio é uma cesta muito interessante que você pode ter uma rentabilidade muito maior do que o que o mercado paga hoje em dia. Você tem empresários que utilizam o consórcio como um viabilizador financeiro para colocar na sua empresa, ou mesmo para comprar uma segunda unidade, ou comprar a sua unidade própria, né? Sair do aluguel. Então, eu vou te dizer que aqui nós temos várias oportunidades nesse nosso Brasil de como utilizar o recurso do consórcio. Então vamos imaginar assim, eu tenho o consórcio como um produto, mas uma ferramenta viabilizadora, que quando eu contemplar eu tenho dinheiro na mão, e o que vai fazer sentido é o que eu faço com esse capital. Daí um assessor, um consultor de confiança ao seu lado vai te ajudar a direcionar o que fazer. Então, no caso, você pode usar o crédito do consórcio, tanto para você resgatar o que você aplicou, é isso? Perfeito. A gente chama de venda de cartas de consórcio, né? Banco de cartas de consórcio. Então você imagina o seguinte, hoje eu faço um consórcio de 100 mil reais, um exemplo, 100 mil reais hoje numa parcela promocional você vai ter lá 400 reais por mês de investimento, não é pagando, tá? Você não está pagando nada, porque o consórcio, você está colocando dinheiro numa conta que essa conta é tua. Esse é o problema, muitas pessoas acham que você está pagando e que você está jogando dinheiro fora. A gente pensa, estou jogando dinheiro fora. É uma poupança forçada que você faz. Mas você imagina o seguinte, hoje a taxa de juros no Brasil é muito alta e o consórcio ele tem um custo operacional muito baixo em relação ao mercado. E o custo do consórcio é uma média de 0,10 ao mês, 1,20 ao ano, contra num financiamento, por exemplo, de 8, 9, 10%. Então veja só a disparidade aqui de percentuais.
Você vai investindo numa carta, em determinado momento você contempla essa carta. Vamos dar um exemplo dessa carta de 100 mil. Eu investi 10 mil reais. O mercado, de uma maneira geral, ele paga um percentual muito alto para ter esses 100 mil reais. É uma média de 30%. Vou colocar dentro da experiência que a gente tem. É um crédito trabalhável, né? Que você pode trabalhar de várias formas. Com certeza. Binho, eu investi 10 mil reais e vendo por 30 mil reais esse crédito de 100 mil reais, eu tenho um spread de 20 mil reais sobre aquilo que eu investi. Volta meus 10 e mais um ganho em cima. Em relação ao custo que você tem de dinheiro no mercado, é um dinheiro barato. Verdade. Para você entender, se eu vendo esse crédito de 100 mil por 30 mil no mercado, a pessoa que está comprando, ela está tomando 70 mil reais. A pergunta que se faz é, o que ela faz com esses 70 mil? Se ela fosse pegar no banco, quanto custaria esses 70 mil? No consórcio, esse custo é muito mais baixo. Então, um comparativo, não existe bom ou ruim, mas sim quanto custa eu comprar uma carta de crédito contemplado de alguém que contemplou. Então, tenho duas pontas interessantes, quem faz para vender e quem compra daquele que contemplou. O cara que... Exatamente. No que tange essa questão do cara, você já respondeu meio que indiretamente a pergunta que eu ia te fazer aqui. Mas, por exemplo, você falou que o cara ele pode tanto usar a carta de crédito dele para comprar um imóvel quanto para comprar um veículo, é isso? Ou existe vamos supor, existe um certo tipo de direcionamento desde o início do consórcio? Para que você quer a carta de crédito? É para isso? Então será para aquele determinado fim? Ou o cara pode fazer o que ele bem entender, por exemplo? Binho, nós temos dentro da Demicon os consórcios imobiliário, que ele é destinado ao mercado imobiliário, ou seja, eu preciso sempre alocar essa carta num bem imobiliário. Tem consórcio específico. Exatamente. E eu tenho outros consórcios, por exemplo, o consórcio automotor, que nos permite você comprar carro, moto, caminhão, jet ski, barco, aeronave, inclusive, né? E consórcio de serviços, que é algo novo em nossa empresa e está tendo um sucesso muito grande porque você pode utilizar no mercado estético, né? A pessoa quer fazer uma harmonização facial. Esse de serviços eu não conhecia, cara. É fantástico. É um público muito específico, mas dentro do nosso país é um consórcio que está tendo uma repercussão muito positiva, principalmente em função de que você possa utilizar para se reorganizar fisicamente, de repente colocar um silicone para as mulheres, enfim. Você pode inclusive também usar para cirurgias e até viagens. Quero me programar com um custo muito mais baixo, uma viagem para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. É interessante. Esse daí que você falou de viagens e serviços estéticos, né? Eu não conhecia isso aí. Na sociedade que a gente vive, eu acho que muitas pessoas vão procurar esse tipo de consórcio. Quando que ele surgiu? E é só na Demicon que tem? O consórcio ele é disseminado no Brasil, né? Então hoje a maioria das instituições financeiras e administradoras possuem as outras categorias do consórcio. A Demicon é precursora do consórcio imobiliário, e ela tem há 2 anos, 3 anos aproximadamente o consórcio automotivo. Até então ela não tinha, nós éramos especialistas no consórcio imobiliário. E por que a gente demorou tanto tempo para ter esse consórcio de serviço ou automotor, enfim? A gente se especializou no segmento imobiliário e recentemente, eu digo há 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, a Ademilar, na ocasião, ela comprou parte da empresa Conseg. E essa aquisição, né, e acabou criando essa fusão, a empresa mudou, fez um retrofit do seu nome e das instalações, enfim, e se tornou a Demicon, né, da Ademilar passou a Demicon. E por que ela adquiriu a Conseg na ocasião? Porque a Conseg sempre foi especialista no consórcio automotor e white label, né?
consórcios de marcas, né? Empresas que querem criar o seu consórcio buscavam a Conseg para fazer o seu próprio consórcio. Então ela se tornou hoje, com todos esses produtos e consórcios, a maior administradora de consórcio privado do país. Concernente esse consórcio especificamente que eu falei com você de serviços, né? Estéticos e etc. É só na Demicon que tem ou existem outras empresas hoje que fazem isso? O que eu entendi é que surgiu com vocês isso. Não surgiu conosco, né? Outras administradoras têm esse produto também. Né? A gente agregou ao nosso portfólio os consórcios de serviços, enfim, os demais consórcios. Mas ela já existe, Ebinho, há mais tempo no mercado. Sim. Eu não imaginava que poderia ter esse tipo de consórcio, até mesmo porque eu pelo que eu conheço, eu pensava que era só de imóveis e veículos, né? Mas é interessante isso aí porque nós vivemos numa sociedade bem vaidosa, né, cara? Muito vaidosa. Muito então, vaidosa. Principalmente, estou falando não de uma forma pejorativa, mas de uma forma elogiosa, né? As mulheres, né? As mulheres, elas adoram estar fazendo esse tipo de procedimentos estéticos e descobrindo isso aí, meu amigo. Ebinho, o mercado estético é um dos que mais cresce no mundo. Nosso país, como você falou, usando o teu termo, é um país vaidoso. Né? O consórcio de serviços, ele vem a atender uma demanda e é um público muito abrangente. Principalmente o mercado feminino, né? E eu acredito assim, cara, que muita gente não sabe desse tipo de consórcio. E que se for disseminado e propagado isso, eu acho que gera uma demanda muito grande, cara. Porque é um tipo de consórcio, como você me falou, que atinge, né? Atinge uma área da sociedade que está em crescimento constante. Está em crescimento constante. Todo dia surge uma coisa nova, todo dia surge uma operação nova, uma plástica nova, um produto novo, né? Todos os dias surgem. E mulheres gostam de fazer isso aí, né? Ebinho, a Demicon, ela tem crescido exponencialmente no mercado. Em função desse crescimento dela, ela tem investido no marketing muito forte no Brasil. Recentemente nós tivemos uma ação num programa aberto, foi investido mais de 40 milhões de reais para promover a marca. Então, diante do que você falou de disseminar a questão do consórcio, é o que nós estamos fazendo hoje com um marketing ativo muito forte, né, dentro desse crescimento que a gente está vivenciando. Acho que vale a pena comentar, inclusive, em relação ao crescimento do consórcio no país, né, e esse acompanhamento da nossa empresa. Mês passado nós fechamos próximo a 1 bilhão de reais no mês, né, e isso prova que a aderência ao consórcio está cada vez mais acontecendo. São números assim fora do normal, vamos dizer assim. Exatamente. O ano passado nós fechamos faturamento em perto de comercialização de cotas, né, de consórcio, perto de 8 bilhões de reais. E eu acredito que esse ano a gente vai chegar aí próximo a 10 bilhões de reais. Infeliz, não sei se felizmente ou infelizmente, nós vamos passar algum tempo ainda tocando sobre o assunto de pandemia, né, cara? Porque isso trouxe muita coisa nova. E eu acho que muito por conta da própria pandemia, as pessoas forçadamente acordaram nesses termos econômicos, né? E a pandemia, de certa forma, trouxe um aquecimento dentro desse aspecto do consórcio, porque muita gente foi pego de surpresa, né? E falou, pô, o consórcio é o melhor tipo de projeto que eu possa engendrar, que eu possa dar início agora para que eu tenha uma segurança, né, futura, né? Então, eu acho que por conta disso os números cresceram e vão crescer muito mais, né? Porque o consórcio traz essa segurança. Eu tenho duas perguntas para você aqui, né? As pessoas pensam a respeito do sorteio, né, e do lance. Primeiro, como é feito o sorteio? Você falou, tocou no assunto do sorteio, né? A pessoa vai pagando e dentro de um período ali é feito o sorteio. Como é feito esse sorteio? Ebinho, nós temos hoje uma lei
que respalda o cotista, como eu falei anteriormente, a Lei 11.795/2008. Por que /2008? Porque anterior a 2008 você tinha uma dinâmica do consórcio e pós 2008 ele vem a ser acompanhado pelo Banco Central, enfim, né, e resguardar o cotista. O consórcio, a entrega desse crédito, ele acontece dentro da Demicon pela Loteria Federal. Então, cada cotista, cada cliente que tem uma cota de consórcio, ele possui um número pessoal. E esse número dele tem que coincidir com uma data de assembleia, onde vai ter a Loteria Federal, e vai sortear alguns números, e coincidindo esse meu número, eu sou a pessoa sorteada na ocasião. Normalmente, o grupo ele acumula mais recurso do que simplesmente a entrega de uma cota. E a entrega desse restante de recurso acumulado, ele acontece de várias formas, como eu falei anteriormente, o lance fixo, lance livre, lance limitado, que são modalidades o qual eu posso utilizar recurso próprio para forçar uma contemplação, ou mesmo usar uma parte do próprio crédito para contemplar. Para contemplar. É como se fosse um lance embutido. Lance embutido. Posso usar uma parte do crédito, fiz uma carta de 100 mil reais, oferto 30% dessa carta sem ter esse recurso. Caso eu seja contemplado, eu tomo 70 mil reais, né, porque eu sou obrigado a devolver aqueles 30 mil que eu emprestei. Então a pessoa pode chegar e entrar no consórcio com o lance, já dando o lance sem dinheiro, praticamente. Exatamente. O que acontece, Rebinho, aqui, normalmente, esse acúmulo de recurso, se caso todas as pessoas que estão nesse grupo ofertarem o lance fixo, possivelmente eu não tenha capital suficiente arrecadado para entregar esse crédito para todos. Daí você tem algumas regras para você definir quem é que vai levar, né? Visto que se eu der 30%, você der 30% e mais pessoas derem 30%, nós estamos dando o mesmo percentual. O que nos difere para saber quem é que vai levar esse crédito naquele mês através do lance fixo? E tem uma regrinha que diz que quem está à direita ou à esquerda mais próximo do número sorteado é que vai contemplar o crédito naquele momento. Engraçado que eu ia te perguntar isso. Eu falei, isso todo mundo, né? Todo mundo resolve dar o lance, né? Como que fica? Você já respondeu já de cara, né? Cara, é muito interessante isso e a gente percebe que as pessoas precisam ter acesso, né? E eu acho que, muito embora, como você mesmo disse, foi investido... Quanto foi investido que você falou? Para divulgação desse tipo de... Eu falei numa única ação que nós tivemos esse ano, num canal aberto, foi investido 41 milhões de reais na divulgação da marca da empresa e do consórcio de uma maneira geral. 41 milhões? 41 milhões. Isso é uma parte da divulgação de marketing que nós temos dentro da empresa. E isso demonstra que foi investido, né, muito, e ainda se tem muito campo para se investir, porque tem muita gente que precisa ter acesso, né, a esse tipo de informação, esse tipo de negociação, porque, cara, no país que nós vivemos, da forma como as coisas vinham andando e ao pé que as coisas hoje estão, precisam melhorar muito ainda, né? Eu acho que, principalmente no ramo da economia, né, as pessoas precisam ter acesso a isso para que a coisa mude de fato, né? Porque eu acho que mudando isso, muda muitas outras coisas, né? A partir do momento que as pessoas começam a planejar a vida financeira delas, investem no consórcio, vai pagar 15 anos a menos o imóvel do que pagaria 30, né? Esses 15 anos, ela tem mais 15 anos à frente da vida dela para investir em outra coisa, né? Cara, o consórcio ele é sensacional, né? Mas você não trabalha só com o consórcio, né, hoje, né? A gente estava conversando aqui no início e você falava de um ramo de empresas, né? Isso. Ebinho, hoje nós temos um hub de empresas, né? É um conglomerado de empresas. Eu tenho mais um sócio, o Patrick Switch. Ele é um dos diretores da Demicon regional, cuida de todas as nossas unidades no Nordeste. Nós temos hoje 9 lojas
sendo dessas 9, 7 no Nordeste e 2 aqui no Sul. A Ademicon é uma parte dos nossos negócios, desse hub. Nós temos o Hub Palladio, o nome da nossa empresa é Palladio, e temos outros segmentos, né? Segmento de licitação, nós temos uma agência de marketing, agência de RH e uma outra empresa ligada ao mercado dental, um segmento muito específico que a gente atua muito forte nesse mercado. Então, a Ademicon hoje, ela faz parte do nosso grupo de empresas, com 9 lojas, e faz parte desse conglomerado. Eu falei sobre isso porque isso traz, para quem tem interesse em conhecer a empresa, né, traz uma segurança maior, porque não se trata de uma empresa que não tem estrutura, né? Ela não tem só a estrutura da Ademicon, mas tem todo como é que eu posso dizer, um aparato, né, de empresários que têm experiência no que estão fazendo, né? Em várias áreas, né? Isso é importante. Isso me traz a ideia de que, de fato, você é um exemplo de que investir em consórcio é um bom negócio, né? Porque você falou no início ali que o teu start, o que mudou a chave, você foi, não, vou investir. Perfeito. Num consórcio, mudou a tua vida, né, cara? Binho, o consórcio é mais um viés de possibilidade de aquisição no mercado, como a gente falou aqui durante o programa. A disciplina financeira, eu vou te dizer que é o fator preponderante para que você realmente faça com que o dinheiro fique no teu bolso, ou que ele evolua para você, né? E você não trabalhe pro dinheiro em si. Ele é um disciplinador financeiro. Cabe colocar aqui que dentro desse conglomerado de empresas que eu falei para você, a principal nossa é a Ademicon, e a nossa matriz fica em Curitiba, né, no Paraná, aberta para quem quiser conhecer, né? E hoje nós estamos no Brasil todo, praticamente em todas as capitais, são praticamente 130 unidades espalhadas, com mais de 1.700 consultores na empresa. Dentro desse hub de empresas, assim, tem algum outro tipo de projeto, fora a Ademicon, fora o consórcio, que hoje você acha importante que seja falado, que seja divulgado? Binho, eu digo que tem um projeto pessoal meu, né? Não estou falando aqui de divulgar a minha empresa, mas é um projeto que ele iniciou basicamente antes da pandemia e ele ficou pausado justamente por isso que nós vivemos nesse tempo de pandemia, que é uma escola de empreendedores. Né? É um projeto meu e do meu sócio, o qual a gente visa a trazer informações para um público bem específico, um público mais carente da periferia, e trazer isso para dentro do nosso negócio, mas criando uma escola específica, ensinando esse cidadão que talvez não tenha muita ascensão, não consiga ter acesso à informação, a ter uma visão mais empreendedora, né? Uma visão o qual permita ele a saber lidar com o dinheiro, a saber lidar com informações até empresariais, e por que não ser um empresário, por que não ter a sua empresa, né? Não necessariamente precisa ser seletista, trabalhar em empresa, mas ter a sua, né? E dessa forma, desse desenvolvimento desse cidadão, ele poder voltar para a comunidade de entorno, ao qual ele faz parte, e quebrar um padrão que talvez ele venha trazendo ao longo da vida, porque nasceu numa comunidade mais simples, enfim, e talvez por um padrão cultural achar que ele não pode ser um empresário, não pode ter ascensão ou ter aquisições. Então, o nosso projeto é um projeto bem específico, ele já saiu do papel, né? É um spoiler até que eu estou colocando aqui. Não, fica à vontade para dar spoiler, porque spoilers como esse aí é que a gente precisa mesmo, né? Temos a aderência de algumas instituições que entenderam a importância desse projeto e que a gente espera que nesse ano a gente consiga materializar essa escola, né? Que a gente já definiu que vai ser
Paládio, né? Que é o nome do nosso grupo. Né? Sim, muito interessante isso, você expor isso, porque nós não vemos projetos assim tentando ser aplicados, materializados na sociedade por empresários, né? A gente vê políticos, alguns, né, tentando fazer esse tipo de projeto. Tem um velho ditado popular que fala assim: você não pode pescar, você não pode dar o peixe, ensine ele a pescar. Né? Não dê o peixe ao teu filho, ensine o teu filho a pescar. E isso é ensinar a pescar. Você apresentar um projeto para o cara que, ensinar ele a ser empreendedor, né? A entender o que é empreendedorismo, né? Fazer ele a ter vontade de sair daquele estado que ele vive, né? E avançar na sociedade, né? E não ficar amarrado, procurando um culpado pelo que ele viveu. Perfeito, né? Um vitimismo, né? Exatamente, o vitimismo. Eu falo isso porque eu sou da comunidade, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado no Morro. E eu percebo que dentro de um tempo, até alguns anos atrás, o governo fazia essa propaganda: não, você é vítima da sociedade, porque o estado que você está aí porque colocaram você aí. Mentira, né? Mentira, porque tá ali quem escolhe estar. A grande maioria está porque escolhe estar, né? E com um projeto desse, você está falando: cara, peraí, você não está aí porque te colocaram aí. Você tem oportunidades, e uma oportunidade é essa: vem aprender, vem sair do estado que você está, porque você tem a oportunidade de ser alguém melhor na vida. Perfeito. Né? Não só por questões financeiras, mas por questões intelectuais também, né? Binho, eu digo que nós não temos culpa de onde nascemos, mas a gente tem o livre-arbítrio e a responsabilidade de nos deslocarmos, sairmos daquele estado, independente de onde eu nasci. Nós temos um país muito rico e com muitas oportunidades. Essa volatilidade da economia, que de certa forma ele desestabiliza os setores, mas também geram oportunidades para outros setores. E essas oportunidades, a gente tendo pessoas preparadas para assumir, a gente consequentemente vai ter um país mais rico, com mais negócio, com mais dinheiro transitando, e não a escassez disseminada. Então, eu particularmente acho que a gente tem como cidadão uma responsabilidade pessoal de vir nesse mundo, de alguma forma deixar ele melhor para aquele próximo, entende? Eu tenho 2 filhas e elas são criadas para que ela possa ter uma vida de certa forma mais tranquila, no sentido de que ela não precisa passar pelo que eu passei, mas possa produzir algo e deixar algo para aqueles que virão. E dentro dessa escola que nós estamos criando, trabalhar esse mindset desse cidadão, transformar, quebrar um padrão que ele vem trazendo, mudar a chave, mudar a chavinha, mostrar que ele pode, que ele tem recurso para isso, entende? Ele é um ser que ele pode transformar. Talvez ele não tenha só a oportunidade ou não saiba o caminho. Eu vou te falar que é uma missão, um propósito que nós temos dentro do Hub Paládio. Do Hub Paládio. E é interessante porque nós falamos sobre questões de negócio, questões de consórcio e tudo mais. E até isso, né? Porque as pessoas às vezes querem o melhor para a sociedade, mas não investem no lugar certo, né? Então, se você tem que investir em algum lugar, investe onde está fazendo alguma coisa pela sociedade. E o Hub Paládio, né? A Demicon, aqui do nosso amigo Daniel Braz, é o lugar certo. Porque se tem um projeto desse, é onde vai trazer as pessoas para fora, tirar elas de dentro do poço em que elas decidiram... Da caverna, né? Da caverna onde elas decidiram ficar durante o período, arranca ela, sai daí porque você tem oportunidade. É muito interessante porque nós temos uma geração que está chegando aí, né? Eu tenho 39 anos de idade, não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade. Eu tenho 39 anos de idade e eu percebo que o meu tempo está passando, né? Isso vai passar, óbvio. E está vindo uma geração aí que está entrando numa zona de conforto, vamos dizer assim. Está entrando numa zona de conforto
E nós não podemos deixar eles ficarem nessa zona de conforto, né? Se conformar com mais ou menos, né? Ensinar que precisam crescer. E esse é o ideal, cara. A escola de empreendedorismo, eu não imaginava que poderia se ter, né, isso. E que bom que surgissem mais escolas como essas, né? De empreendedorismo. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo hub de empresas, parabéns pela pessoa que você é, né? Muito bem preparada, viemos conversando aqui, né? E antes de eu perguntar, respondeu sempre tudo, sempre tudo aí na íntegra. Muito obrigado. Continue com esse projeto, cara. E se você tiver um site, tem um site para... Temos. Hoje as pessoas podem nos encontrar, né, na ademicon.com.br, isso no consórcio, né? E se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, sobre as nossas empresas, o que a gente hoje busca proporcionar, é www.hubpaladio.com.br. Hub é H-U-B Paladio.com.br. Até mesmo sobre o projeto, né? Porque com certeza algumas pessoas vão ficar interessadas nesse tipo de projeto aí e vão procurar saber. Depois eu coloco ali na descrição do vídeo aí o site, né? Bom, muito obrigado pela conversa, Daniel, né? Por ter atendido aí o meu chamado, por ter ouvido o meu amigo aí, o William. Até agradeço ao William que se prontificou e tal. Não, vamos estar correndo atrás de convidados aí para você, para o teu podcast e tal. Tem o Daniel, falei, pô, traz ele, você de pronto atendeu, né? É um cara humilde, mas pequeno, mas é um grande homem. Agradeço, né? Fabinho. Pequeno na humildade, que eu digo, porque a humildade ela se refere às pessoas que elas não que querem ser melhores, né? Elas dizem menores, mas são maiores. É isso que as tornam grandes. Então, muito obrigado pela sua humildade, né? A partir de agora somos amigos, conta comigo. Da mesma forma. Que deve é. E você que esteve assistindo conosco, muito obrigado pela sua presença. Não se esquecendo, se inscreve no canal aí, dá a sua curtida aí, compartilha, fique com a gente. Daniel, suas considerações. Binho, quero primeiramente agradecer a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Sempre ouvi falar muito bem de você através do nosso amigo William. Não poderia deixar de vir aqui te conhecer pessoalmente. Para mim é uma satisfação e uma honra estar aqui no teu canal. Conte conosco. Espero que de alguma forma esse nosso papo hoje possa fazer sentido na vida das pessoas, ou pelo menos provocar a pessoa e buscar um pouco mais de informação. Né? Tem excelentes empresas hoje no mercado para que a pessoa possa ter essas informações. E também me deixo à disposição para seguirem na rede social, né? danielbraz.com, Daniel Braz no Instagram, o nosso site como foi colocado. E se precisar de alguma informação, possa auxiliar, uma consultoria, enfim. Não somos estrelas, né? Se a gente chegou aqui em função de ter pessoas por trás que também nos ajudaram a chegar aqui. Então, o meu papel hoje é poder também auxiliar aqueles que querem ter ascensão. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, valeu. Se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Até mais.